Fala, gente, tudo bem? Vamos hoje falar, da quinta operação que vocês vão aprender. Vocês já sabem quatro, né? As quatro básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então agora vamos entrar aí na quinta operação que vocês vão aprender, tá bom? Então a quinta operação é a potenciação, né? Potenciação. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a potenciação. Então vocês lembram, né, que antigamente a gente associava aí a adição com a multiplicação, né? Então, por exemplo, você tinha aí 5 mais 5 mais 5. E aí a gente podia trocar essa soma pela multiplicação de 3 vezes 5. Então a quantidade de 5 representava aí esse 3 na multiplicação, certo? Então a gente vai usar esse mesmo raciocínio agora para a potenciação. Só que, ao invés de somarmos, né, a gente vai aqui trocar por multiplicação. Então 5 vezes 5 vezes 5. Agora nós teremos dessa forma, o 5, né, normal, e o 3 vai ser assim, um pouco menor, né? E ali ele está um pouco flutuando, né? Dá a impressão que ele está flutuando ali, tá bom? Então, nós temos dessa forma, o 5 e o 3. E aí a gente vai ver como que faz tudo isso. Então, aqui a quantidade de 5 agora é esse 3 representado aí pequenininho, tá certo? E o resultado seria como, hein? No outro deu 15, né? O resultado agora seria o resultado de 1. Então, 5 vezes 5, eu tenho aí 25. E aí depois eu multiplico de novo pelo outro 5. Então, eu vou ter 125. Olha só. O 5, com esse 3 aí um pouco menor, né? Flutuando aí, dá 125. Vocês perceberam que a potência, né, o próprio nome diz, né, acontece uma evolução, um crescimento muito rápido, né? Como que com um 5 e com um 3 ali a gente obtém o 125, né? Por isso chama potência. E se a gente aumentasse para 4, o número menor, né, ficaria 5 e 4. Já já a gente vai aprender a ler isso aí, tá bom? Então já teríamos 625, já imaginou? Por quê, professor? Ora, porque 125 vezes 5 de novo, daria aí os 625. Ah, que doideira, hein, meu? Então vamos conhecer agora o nome que é dado a esses números, né? Então, no exemplo aí do 5 e do 3. Esse 5 aí, a gente diz que ele é a base, tá? Ele vai ser chamado de base, é o que está na base. Esse número 3 aqui é o expoente, tá bom? Então, esse número menorzinho vai ser chamado de expoente. Base é o 5, expoente é o 3. E aí, o resultado que a gente viu que deu 125 é a potência. Agora, bastante atenção para não se confundir, porque tem gente que se confunde, tá? É diferente de tabuada. Então, a gente não pode confundir com a tabuada. Então, por exemplo, aqui o 3 e o 2. A gente pode dizer que é 6? Não, não é 6. Por que não é 6, professor? 3 vezes 2, 6? Isso é uma tabuada. Agora, 3 com aquele 2 ali em cima já vai para 9, né? Por quê? Porque é 3 vezes 3. Né? Lembra que repete, né? Esse 2, aí o expoente, ele está representando a quantidade de bases que vão se multiplicar. Então, 3 vezes 3. Ok? Então, agora a gente vai aprender a ler de forma correta isso. Então, quando está dessa forma, eu posso ler assim, 3 elevado a 2, né? Olha a impressão que já dá essa palavra, elevado, né? Vai elevar muito esse número, 3 elevado a 2. Pode ser assim, pode ser também
3 elevado à segunda potência, tá? E o mais utilizado é esse, no caso para expoente 2, só para expoente 2, 3 elevado ao quadrado. Um outro que também tem uma leitura diferente é o expoente 3. Então aqui pode ser 3 elevado a 3 mesmo, pode ser também 3 elevado à terceira potência, ou ao cubo, tá bom? Nos outros casos, em que aparece outro expoente, né? A4, A5, 6, 7, ou qualquer outro, a gente vai escrever só o número. Então, 3 elevado a 7, ou 3 elevado à sétima potência. E aí, para esses outros expoentes, não existe essa possibilidade de baixo aqui. Tá? Então, é só o 2 e o 3 mesmo que tem esses nomes específicos. Os outros só tem essas duas opções, né? Ou 3 elevado a 7, ou 3 elevado à sétima potência. E se tratando de potência, a gente tem algumas propriedades que a gente chama aí, que é alguns elementos que já são definidos, tá? Não dá para mudar. Então, ó, por exemplo, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Lembrando que é todo número, então eu vou pôr logo um número grande aqui, 685 elevado a 0. Quanto que vai dar? 1. Tá bom? E aí 1000 elevado a 0? 1. Ah, mas então, e 5 milhões elevado a 0? 1. Tá bom? Mais pra frente vocês vão aprender o porquê disso. Mas por enquanto, aguenta aí, tá? Todo número elevado a 0 é 1. É uma propriedade. Outra propriedade. Todo número elevado a 1 será igual a ele mesmo. De novo, todo, né? Então, vamos dar aqui um exemplo de 8. 8 elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, 8. Ah, mas e 80? 80. E 8.050? 8.050. Tá? Vai dar sempre o mesmo resultado. E aqui também é importante dizer que se o expoente não estiver aparecendo em qualquer um dos números, qualquer número que você conheça, né, que você nem sabia que existia potência, mas se não está aparecendo que é elevado a 1, né, o expoente já é 1. Então, o 1 é o único expoente que eu não preciso estar colocando lá que está elevado a 1. Né? Ele já está. Então, por exemplo, você tem aí quantos anos de idade? 11, 12? Então, a sua idade é elevado a 1 e você nem sabia. Né? São os números escondidos aí da matemática. E mais uma propriedade aqui, que toda potência com a base, agora a base, tá? O número de baixo lá, igual a 0 e o expoente diferente de 0, aí vai ser igual a 0. Então, vamos a um exemplo. Olha aqui. 0 é a base, tá bom? Elevado a 1 é 0. Se o expoente aqui, ó, não é 0, o resultado aqui vai ser 0. Ok? Então, vamos a outro exemplo. E se for 2? 0. E se for 5? 0. E se for 0 elevado a 10.001? 0. Tá? A propriedade disse. Agora, a gente não pode confundir as propriedades aí, tá bom? Ó, porque tem que ser diferente de 0. Então, por exemplo, cuidado aqui, ó. 0 elevado a 0 é 0? Não, porque está escrito aqui, né, que tem que ser diferente de 0. Se for igual a 0, a gente cai naquela propriedade anterior, que dizia que todo número elevado a 0 é 1. Então, vamos ver se vocês aprenderam. Eu vou deixar aqui uns exercícios para vocês tentarem fazer. Olha aqui. 4 elevado a 3, né? Quanto que é? Depois, 3 elevado a 4, quanto que é? E como a gente vai ler isso de uma forma mais correta do que eu falei, tá bom? Vou perguntar também qual que é o resultado dessas potências e qual delas é a maior. E se você está pensando aí que é a mesma coisa, vou dar uma dica aqui, ó.
Se fosse tabuada, seria igual. Mas lembra, potenciação é diferente de tabuada. Então, por enquanto é isso. Tentem aí fazer os exercícios. Deixe o seu comentário aí no canal. E até a próxima aula, se Deus quiser.